Olá, meus caros, forte abraço em todos. Espero que todos estejam bem e se cuidando. E dando sequência às nossas videoaulas, na parte de literatura, vamos hoje falar sobre o Barroco, a primeira escola literária constituída em terra brasileira. No vídeo passado, nós vimos isso. Falei eu que nós estudamos em literatura o quinhentismo, formado pela literatura de informação e pela literatura jesuítica, que não são escolas literárias. Logo, a primeira escola a ser instituída em terra brasileira é o Barroco, ainda no período colonial. Lembro também que o assunto Barroco está no volume 2 da apostila, no capítulo 9, página 817. Então, por favor, após o vídeo, conferir a parte teórica nesse capítulo. Bom, para que nós entendamos um pouco mais sobre o Barroco, vamos abordar primeiro o seu aspecto histórico. Ou seja, voltemos ao século XVI, já que esse movimento se inicia nesse século e perdura até o século XVII. O movimento barroco está associado à Contra-Reforma. Vamos entender isso melhor. Nós encontramos uma Europa no século XVI atravessando as consequências do Renascimento. Quando nós falamos em Renascimento, nós falamos principalmente em antropocentrismo e hedonismo. A Idade Média, como nós sabemos, era centrada no teocentrismo, Deus como centro de todas as coisas. O Renascimento, ao propor o antropocentrismo, coloca a figura do homem no centro de todas as coisas. Ou seja, a base passa a ser racional, passa a ser material, para poder explicar o mundo. E a questão do hedonismo, ou seja, o prazer como a busca ocorrente em toda a vida. Ou seja, a vida ela deve ser vivida na tentativa da busca incessante do prazer. Lutero, monge alemão, em 1517, lança a mão de 95 teses que atacam a Igreja Católica. O que Lutero, na verdade, queria era uma discussão escolástica sobre aquilo que a Igreja representava, aquilo que a Igreja colocava para a humanidade, colocava para a Europa como dogmas. Nós estudamos a parte das indulgências, nós vemos os descalabros cometidos pela Igreja Católica, e Lutero, ele desafia o clero vigente à época, o que nós, em história, estudamos como reforma protestante. Então, a partir do ataque de Lutero, a Igreja se sente na necessidade de reformular algumas posturas. Após o Concílio de Trento, então nós podemos observar uma tentativa de adequação a uma nova realidade pós Carta de Intenções de Lutero, a Contra-Reforma. E a Contra-Reforma, ela vai se opor ao movimento renascentista. A Contra-Reforma, ela quer uma retomada de itens defendidos pela Idade Média, ou seja, o retorno ao teocentrismo, Deus como centro, em oposição ao homem como centro. E no lugar do hedonismo, a Contra-Reforma propõe o ascetismo. O que é isso? Um exercício que busca a virtude mais ampla, ou seja, a moral humana. E essa moral humana nada mais é do que uma moral inspirada na moral divina. Então, perceba bem, é um século de contrastes. É um século em que, de um lado, nós temos uma busca pelo prazer, nós temos a razão tentando prevalecer, e por outro lado, temos a fé
Por outro lado, temos uma igreja que quer ditar o comportamento do homem. E o homem no meio de toda essa turbulência. Então, nós podemos imaginar um século de contrastes. Neste cenário de contrastes, surge o barroco. Logo, a primeira coisa que você escuta em escola, você escuta em cursinho sobre o período o barroco é antitético. O barroco ele apresenta antíteses. Por quê? Porque o homem está em conflito. Tá? E a arte barroca, lembrando que ela não acontece só na literatura, mas é óbvio aqui nós estamos falando sobre literatura, a arte barroca se desenvolve pelo continente europeu e chega ao Brasil. Nós podemos conferir o barroco presente na pintura, como acontece em Caravaggio, italiano, como acontece em Rembrandt, holandês. Inclusive, nós podemos dizer que na pintura o item que mais se destaca é o jogo entre luz e sombra. No Brasil, nós podemos encontrar na escultura Aleijadinho. Tá? E na literatura, nós, em território nacional, vamos comentar aqui sobre Gregório de Matos e o padre Antônio Vieira. Mas nesse momento, vamos falar sobre algumas características pertinentes ao barroco. Como eu falei a princípio, é uma escola que prega o contraste. Então, que contraste é esse? Vamos pensar. A fé e a razão é um deles. Outro, céu e terra. A carne, a alma. O prazer e o medo de ser condenado ao inferno. O homem, ele sente a necessidade de vivenciar o seu dia. Essa ideia está ligada ao carpe diem barroco. O tempo ele é efêmero, a vida é efêmera, tudo passa muito rápido e há a necessidade da busca pelo prazer. Ao mesmo tempo, há uma tentativa de dialogar a existência com a religiosidade, com aquilo que é supranatural. O homem ainda possui o medo de ter a alma condenada à danação eterna. Mais um conflito. Se você for observar os textos barrocos, notará a presença de N figuras de linguagem, metáforas, metonímias, mas eu quero destacar a presença de antíteses, paradoxos, hipérboles e hipérbatos. Antíteses, oposição. Oposição entre termos, um de caráter positivo, um de caráter negativo. O paradoxo, oposição entre conceitos e ideias, onde existe uma contradição aparente, uma incoerência aparente que se desfaz dentro do contexto. A hipérbole, a figura do exagero. O hipérbato, a figura das inversões sintáticas. Todas essas figuras relacionadas ao pensamento do homem barroco. As figuras são utilizadas para demonstrar que o homem barroco não possui um pensamento claro. É um pensamento exaltado. O barroco ele é emoção. E essa emoção sempre em crescimento, sempre em ebulição. Não, se você perceber bem, o hipérbato como inversão da ordem já revela uma maneira de pensar não clara do homem barroco. E isso também deve ser levado em conta. A maior tentativa do movimento é exatamente tentar uma fusão. Uma fusão entre a parte religiosa e a parte da necessidade de vivenciar o dia a dia, a necessidade de atingir o prazer. Essa questão é a mais importante do barroco, porque é exatamente na tentativa de conciliação entre esses opostos que o homem se coloca. Ele se coloca e entra em agonia por conta disso. O homem barroco ele é agônico. O homem barroco ele passa por provações constantes. Bom, a partir dessa observação,
nós podemos chegar ao Brasil. Chegando ao Brasil, observamos dois nomes em destaque na arte barroca. Como eu falei anteriormente, Gregório de Matos, na parte da poesia, e o padre Antônio Vieira, na parte dos sermões. Gregório de Matos, né, o maior nome do período, também ficou conhecido como o Boca do Inferno. Por que isso? Por suas linhas ácidas, por seus comentários poéticos ácidos, já que Gregório, ele inicia, né, a sua vida poética construindo poemas de amor, poemas satíricos. Né? Então você vai encontrar a poesia satírica de Gregório, a poesia, né, amorosa de Gregório. Alguns estudiosos acrescentam a poesia erótica de Gregório de Matos. E já em idade avançada, nós podemos observar um Gregório preocupado com a parte religiosa. E aí surge a sua poética religiosa, uma poética de contrição, de arrependimento. E já o padre Antônio Vieira, ele se destaca na parte dos sermões, ou seja, para ele, os sermões, eles funcionavam como um instrumento para a passagem da palavra divina. Considerava ele que a palavra do Evangelho era uma semente a ser semeada por um orador, por um pregador. A população em terra brasileira, ela deveria ser instruída a respeito, né, da vida moral religiosa e desenvolver nesta terra aquilo que a Igreja propunha no continente europeu. Mais uma vez, lembremos, estamos atravessando a Contra-Reforma. Vamos falar um pouquinho de Gregório de Matos, né? Esse grande poeta, um poeta exponencial. Gregório desenvolve a sua lírica amorosa, né? Desenvolve a sua poética amorosa com um dado muito interessante, né? A presença feminina, a presença da mulher. A mulher, em alguns momentos, é vista como um ser angelical e em outros momentos como um ser demoníaco. Então existe uma visão voltada a aproveitar os prazeres, né, amorosos, prazeres da carne, sensuais, e nesse momento o homem perde a sua razão. Ao perder a razão, a alma fatalmente está condenada à danação eterna. Então fica um dualismo. Essa mulher que é ao mesmo tempo anjo e demônio, é uma mulher que inspira a presença do céu na alma do homem e ao mesmo tempo carrega esse homem para uma danação por toda a eternidade. Esta é a poética amorosa de Gregório. Na poética satírica, nos poemas satíricos, vamos encontrar críticas à sociedade soteropolitana, ou seja, a capital do Brasil à época, vamos encontrar Salvador. Então, Gregório, ele escreve sobre a sociedade de Salvador. É óbvio que ele pega o local, pega a localidade, mas os versos, eles se expandem. Na verdade, ele quer falar de aglomerados populacionais em terra brasileira e mais ainda, no universo humano. Para Gregório, a sociedade era formada por indivíduos incompetentes, por indivíduos que eram atraídos pela ideia da corrupção. A sociedade soteropolitana era uma sociedade entregue a políticos medíocres, entregue a ações que não respondiam a ordem nenhuma moral, ou seja, a cidade estava perdida. A cidade se encontrava jogada, se encontrava sem um horizonte. E, ao falar de Salvador, ele mostra a sua incapacidade de se adequar a uma realidade tão ultrajante ao ser humano.
A próxima, rapidamente falando, né, porque essa poética, ela na verdade, se associa à poética amorosa, à poética erótica, onde nós temos, né, a presença de um Gregório, né, utilizando inclusive palavrões, né, desenvolvendo, né, cenas que extrapolam, na verdade, o poético dentro da linguagem, e mostrando a necessidade de usufruir esse tempo. Ou seja, a ideia do carpe diem está presente. Tudo se corrompe, a vida se corrompe, o corpo se corrompe, um dia tudo será reduzido a pó. Logo, há necessidade de aproveitar o momento presente, amando, tendo prazer. Olha a ideia do hedonismo aí presente. Então, é uma lírica, é uma poética que revela um Gregório desesperado pelo prazer, tentando aproveitar ao máximo a sua curta existência. E, né, por último, a poética religiosa, ou a poética de contrição, de arrependimento, onde nós vemos um Gregório arrependido, né, dos pecados cometidos, e ele se coloca aos pés da cruz, implorando perdão. Mas Gregório, né, grande nome, parece dialogar com Deus da seguinte forma: Deus, por favor, né, mantenha a minha vida, tenha piedade dessa alma. Eu sou um mensageiro teu. Não me deixe morrer em pecado. Não me deixe morrer nesta fase de minha vida. Ao deixar-me vivo, mais uma voz será levantada a seu favor. Mais uma voz será levantada em seu louvor. Parece barganhar com Deus a figura de Gregório. Mas o que fica realmente em primeiro plano é a ideia de que a bondade de Deus é infinita, assim como é a sua capacidade de perdoar. Então Gregório sabe que peca por existir, mas ele coloca para todos a ideia de que o homem é falho e Deus, sabedor dessa ideia de erro, dessa ideia de que o homem falha constantemente, mantém o seu perdão sobre o arrependimento sincero. Passemos para Padre Antônio Vieira. Padre Antônio Vieira, que veio para o Brasil, né, pela Companhia de Jesus, chegou aqui, foi responsável, né, por chegar junto aos índios, né, no Nordeste brasileiro. Lembremos que havia necessidade de defender o litoral nordestino das invasões holandesas. O padre Antônio Vieira, ele, em terra brasileira, sentiu a necessidade, né, da conversão. Sentiu a necessidade de mostrar para os habitantes que a igreja possuía um mandamento moral e esse mandamento moral precisava ser seguido. Aí a questão dos sermões, como o grande sermão da 60ª, onde fica nítida a vontade de mostrar que o homem é um pecador e poderá ser salvo se atirar a rede de sua fé no mar que é a bondade de Deus. Então, o homem, numa metáfora, é colocado lado a lado a figura de um pescador. Veja bem, pecador, pescador. Atirar a rede da fé no mar que é Deus para recolher os frutos do mar, ou seja, os peixes. Não? Os peixes para matarem a fome, ou seja, os mandamentos divinos para alimentarem a alma. E finalizando essa pequena explanação sobre o barroco, falamos sobre um conceito muito importante presente nesse movimento. Na verdade, falamos sobre dois conceitos.
falemos sobre o cultismo e o conceptismo. O cultismo, ele é um jogo de palavras, ou seja, o autor, o poeta, ele se utiliza de um léxico pré-estabelecido para construir rimas, para construir um jogo sonoro. Então há um destaque, há uma importância maior dada às construções dos versos em cima de sons, em cima de rimas, em cima de vocábulos pré-escolhidos e que se destaquem nessa construção. Mais comum na parte poética. Assim como exemplo, nós podemos citar aqui um trecho do poeta Gregório de Matos. O todo sem a parte não é todo, enquanto a parte sem o todo não é parte. Repare a repetição do P, reparem o jogo sonoro colocado aí. Então, isso é para destacar o verso, para destacar uma mensagem que será atingida após uma decodificação contextual, é óbvio. E o conceptismo é um item dentro da literatura barroca ligada a um jogo de lógica, muito comum na prosa. Então, é um elemento ou um instrumento desenvolvido pela retórica, muito comum nos sermões de Antônio Vieira. Tá? Então, destaquemos cultismo e conceptismo como esses dois elementos importantes na construção dos textos barrocos. Meu caro, vamos finalizar por aqui o nosso vídeo sobre movimento barroco, lembrando que há exercícios na página 824 da apostila. Os exercícios, na verdade, vão da 824 a 829. Então, por favor, tentem fazê-los. Acessem o gabarito, acessem o site do colégio e, por favor, participem. Participem colocando dúvidas neste canal informativo, neste canal de comunicação. Meus caros, beijo em todos, cuidem-se e até a próxima videoaula. Tchau, tchau.